Fala galera, continuando aqui pessoal, nossos estudos sobre trigonometria na circunferência. Vamos falar agora sobre os arcos côngruos, tá? O que é côngruo? Côngruo é que tem congruência. Olha só, aos arcos ou ângulos que possuam a mesma origem e a mesma extremidade, denominamos arcos ou ângulos côngruos, tá? Ou seja, tem a mesma origem e a mesma extremidade, ou seja, ele vai sair de um determinado ponto e chegar em um determinado ponto. Olha só, aqui ó, nesse desenho aqui, eu tenho aqui a origem está aqui ó, no ponto A e chegou aqui até o ponto P. Então, o ponto P é a extremidade e o A é a origem, certo? Então, o que vem a ser esse arco côngruo? Olha só. Nas figuras abaixo, cada volta foi representada com uma cor ligeiramente afastada das outras. A rigor, todas as voltas acontecem exatamente sobre a circunferência. É assim, ó. Arco côngruo, arcos côngruos, é assim, ó. Vamos supor que eu tenho aqui 60 graus, certo? Então aqui é a origem A e aqui nesse ponto aqui, ó, vou utilizar essa imagem aqui, 60 graus. Eu vou... saio daqui desse ponto A e chega aqui, é a minha origem e minha extremidade. Só que eu vou continuar, eu vou dar mais uma volta aqui e parar nesse mesmo ponto. Então eu fiz o que? 60 graus mais 360, certo? Então eu tenho o que? Esses 60 graus mais o meu 360 graus, pessoal, eu vou ter o que? 420 graus. Então 420 graus, ele tem a mesma origem, a mesma extremidade que os 60 graus. Olha só, eu tô aqui no 60, ó, começo aqui e paro aqui, não é? Então, olha só, eu vou dar uma volta completa, ou seja, aqui é a minha origem. Então, eu vou dar uma volta completa aqui, 360 graus, e ando mais 60, ou seja, 420 graus. Ou seja, ele iniciou aonde? Aqui. Ah, mas ele deu uma volta. Não importa, ele deu uma volta, mas ele parou no mesmo ponto. Ou seja, ele tem a mesma origem e a mesma extremidade. Significa que o ângulo de 60 graus e o ângulo de 420 graus são côngruos. Se eu continuar dando volta, eu vou achar infinitos arcos côngruos aos 60 graus. Correto? Essa é a ideia. Aqui nesse desenho aqui, ó, cada volta está representando uma cor diferente, como eu li aqui para vocês, mas elas são exatamente em cima da circunferência, até só elas estão ligeiramente afastadas, só para a gente enxergar de cor diferente cada volta, tá bom? Olha só, vamos trabalhar aqui com o arco de 900 graus, tá bom? Eu vou dar aqui, ó, no caso a primeira volta, né, tem aqui a primeira volta aqui, aqui tem meu arco, eu vou dar uma volta de cor verde, certo? Depois eu dou uma volta de cor laranjada, certo? E depois eu vou andar mais essa cor rosa aqui, ou seja, eu dei duas voltas completas de 360 graus, certo? E depois andei mais 180 graus, ou seja, parei bem aqui, ó, no 180. Ou seja, o 900 graus, ele é côngruo do 180, porque se eu sair daqui, der uma meia volta e parar aqui, é 180 graus. Se eu der duas voltas, continuar e parar nesse ponto aqui, eu tenho 900 graus, né? Então, 900 graus tem a mesma origem e a mesma extremidade que 180 graus. Certinho? Ó, como uma volta corresponde a um arco de 360 graus, temos, ó, que 900 graus é o que? É 2 vezes 360, ou seja, 2 voltas de 360 mais 180 graus, ou seja, o 900 corresponde a 2 voltas e meia, tá? Então, pensa nessa ideia. 2 vezes 360, ou seja, 2 voltas de 360 mais 180, certo? Ou seja, essas 2 voltas aqui de 360 eu desconsidero, o que vai me importar aqui é só 180, ou seja, só porque isso aqui totaliza 900 graus, né? O que me importa é esse 180 aqui, ó, ele é côngruo ao 900 graus, tá bom? Olha só, um arco de 1080 graus, certo? Um arco de 1080 graus. Vamos analisar aqui como que funciona isso aqui. Eu vou começar aqui, eu dou uma volta, eu saio daqui, né, do ponto A, sempre eu saio da origem, dou uma volta completa de cor verde, depois eu dou uma volta completa de cor alaranjado, depois eu dou uma volta completa de cor rosa, ou seja, foram 3 voltas exatas, tá? 1080 graus é o que? 3 vezes 360 graus, ou seja, 3 voltas de 360 graus. Bom, ele não parou aqui, então significa que 1080 graus é côngruo do grau 0. Por quê? Porque aqui é 0. Né? Esse ponto aqui é 0, então 0 grau é côngruo ao 1080, correto? Vamos continuar aqui, ó. Observe que o arco de 900 graus tem a mesma extremidade de um arco de 180 graus, enquanto o arco de 1080 tem a mesma extremidade de um arco de 0 grau ou também de 360. Então, no caso aqui do 1080, ele pode ser côngruo tanto do 0 grau quanto do 360, porque aqui também é 360 graus, tá bom? Ou tantos outros, existem diversos arcos aí que vai dar iguais, né?
Na realidade, existem infinitos arcos com a mesma extremidade de um arco qualquer. Como eu disse para vocês, se eu continuar dando voltas aqui, eu vou encontrar infinitos arcos, certo? Olha só esse exemplo aqui, ó. Consideremos um arco de 60 graus. A extremidade desse arco, aqui o ponto P, extremidade, certo? Existem infinitos arcos com a mesma extremidade de P, como 420 graus, certo? Como eu disse aqui, eu dou uma volta completa e ando mais 60, eu tenho o quê? Eu tenho o arco de 420 graus, que vai dar exatamente essa mesma medida do 60 aqui, ó. Certinho? Eu posso ter também, ó, os 780 graus, por quê? Porque os 780 graus eu vou dar duas voltas de 360, vai dar 720, e ando mais 60, vai dar quanto? 780, né, graus. Também é côngruo do 60. Ou, né, no caso aqui, a gente está andando aqui no sentido anti-horário. Ou você pode andar no sentido anti-horário. Ou melhor, você pode no anti-horário não, você pode andar no sentido horário, que eu quis dizer assim, sentido oposto, né? Porque aqui é sentido positivo, para cá sentido negativo. Se você vier no sentido negativo, você anda 300 graus aqui, você para bem aqui, ó. Então você tem o quê? Origem aqui, extremidade aqui. Então o arco é de quanto? De 60 graus, que também é côngruo do menos 300 graus. É a mesma coisa, galera. Então isso é arco côngruo, é arco que tem a mesma origem e a mesma extremidade. Certinho? Olha só, 420 graus, né? Olha só, eu vou dar uma volta e andar mais 60. Tá aqui o arco de 420 graus, ele tem a mesma, o arco de 420 graus, ele é côngruo dos 60 graus. Por quê, pessoal? Você pensa, nossa, mas esse arco eu vou ter que andar, dar uma volta e parar aqui. Não, gente, o que importa é a origem e a extremidade. O 420 graus começou aqui e terminou aqui. Então, o 420 graus é isso daqui, ó. É só isso daqui. É a mesma coisa que 60 graus, certo? Essas voltas, você despreza elas. O que importa é a origem e a extremidade. A origem do 420 é aonde? Aqui no zero. E a extremidade aqui no 60. Então, 420 graus é a mesma coisa que 60 graus, tá, pessoal? Ó, 60 graus mais uma volta de 360. Olha 780, ó, eu vou dar uma volta de 360, mais uma volta de 360 e ando mais 60 graus e paro bem aqui. Que ângulo que é esse? 780, certo? Só que a origem dele é aonde? Aqui. Sempre a origem aqui. E a extremidade no ponto P, que é quantos graus? 60. Ou seja, então 780 graus é a mesma coisa que 60 graus. Ou seja, é côngruo aos 60 graus. Por quê? Porque 780 graus é a mesma coisa que 60 graus, mais duas voltas de 360 graus. Correto? Aqui o menos 300, ó, sai aqui, sai aqui e parou aqui, certo? Então, ó, o menos 300 graus é a mesma coisa aqui, 60 mais, ó, uma volta negativa, ou seja, sentido anti-horário, uma volta de 360, certo? Então, ó, vai ficar como, ó, menos 360, ou seja, 60 menos 360. Então, quando você vier aqui no sentido horário, sentido negativo, essas voltas suas serão voltas negativas. Então, você tem, ó, uma volta negativa de 360 mais o 60 aqui, vai ficar como? 60 menos 360, que vai dar quanto? O menos 300 graus, certo? Ó, como os arcos de 60, 420, 780 e menos 300 graus têm a mesma extremidade P, tá aqui a extremidade P, né? E dizemos que os arcos são côngruos, tá, galera? Olha só, voltando aqui no 780 aqui, só mostrar para vocês um detalhe. Olha só, 780 graus, né? Eu quero achar o arco côngruo dele. O arco côngruo dele vai ser esse aqui, ó. O arco, né, formado, ou seja, a extremidade, a origem da extremidade é 60 mais 2, ou seja, o número de voltas, e aqui, ó, é o que? Uma volta completa medida em grau. Então, ó, 60 graus mais duas voltas de 360 graus. Ou então você pode medir essas voltas em radiano, ou seja, o arco 60 mais duas voltas de 2π. Por quê? Porque uma volta completa em radianos vale 2π radiano. Correto, pessoal? Vamos continuar aqui. Ó, generalizando, a gente utiliza uma fórmula que expressa, tá, arcos côngruos. A família, ou seja, todos os arcos côngruos, por exemplo, quais são todos os arcos côngruos de 30 graus? Tem como expressar isso? Tem, por meio de uma fórmula. Quais são os arcos côngruos de, sei lá, 75 graus? Tem como expressar isso? Tem, por meio de uma fórmula. Vou mostrar para vocês aqui agora. Generalizando, a expressão geral de todos os arcos côngruos, né, ao arco AP, ou seja, representado aqui, ó, ponto A até o ponto P, né? Ponto P pode sair em qualquer ponto aqui da minha circunferência. De medida alfa, ou seja, um arco, né? Eu vou chamar esse arco de alfa, tá? Então, olha só,
esse arco, ó, se esse arco sempre vai estar, ó, entre maior ou igual a 0 e menor do que 360 graus, né? Ou seja, o ângulo em graus, tá? Agora, podemos trabalhar em radiano, ou seja, esse arco que eu estou chamando de alfa vai ser maior do que, ó, 0, né? Tira esse grau aqui porque radiano é 0 radiano, certo? Maior ou igual a 0 radiano e menor do que 2π, ou seja, o meu arco aqui agora vai ser medido em radiano. Isso aqui é só para definir para você, ó, que o meu arco vai estar entre 0 e 360 graus, tá? Ou 0 e 2π radiano, tá bom? Existem duas formas de eu trabalhar, é isso aqui, ó, isso aqui eu vou representar por meio de uma fórmula, sabe como? Assim, ó, alfa é o que? É o meu arco, ou seja, a origem e extremidade. Nesse caso aqui, o meu arco é 60, tá? Então, o exercício vai falar para você que o seu arco é 60, quais serão os arcos côngruos a ele? O K, eu vou somar, ó, o número de voltas vezes 360 graus, tá? Por exemplo, quais são os arcos côngruos de 60 graus? Vai ser o quê? 60 graus mais o número de voltas vezes 360, porque cada volta tem 360 graus. Ou seja, esse K representa o número de voltas. Não é preciso você colocar esse número de voltas. Por quê? Você coloca apenas o K. Por quê? Porque você está dizendo aqui que os arcos côngruos dos 60 graus estão todos aqui, ó, 60 mais K vezes 360. Ou seja, se você colocar uma volta aqui, vai ficar como? 60 mais 1 vezes 360. Se você colocar 15 voltas, vai ficar o quê? 60 mais 15 vezes 360. Com isso, você encontra qualquer ângulo côngruo aos 60 graus aqui, que eu substituí no lugar do alfa, tá? Ou você pode também representar na forma de radiano, tá? Ó, 60 graus mais K que multiplica 2π, tá? Porque 2π em radiano é uma volta completa, tá bom? Isso aqui é uma forma de expressar os arcos côngruos, tá? Como assim? Aí você fala, como que eu vou representar isso? Simples, eu falo para você assim, ó, quais são todos os arcos côngruos de 15 graus? Simples, você vem cá, coloca 15 graus aqui, coloca K vezes 360. Ah, mas eu vou colocar nada no lugar do K? Não, não vou não, por quê? Porque o que me importa é o 15 graus, agora o K é as voltas, aí as voltas são infinitas. Eu posso ter uma volta, 2 voltas, 15 voltas, 30 voltas, 70 voltas, né? Então, assim, não importa a quantidade de voltas, certo? O que importa é que você tem aqui, ó, 15 mais K vezes 360, ou 15 mais K 2π, vezes 2π, tá? Porque o K vai depender da quantidade de voltas, né? E isso aí o exercício vai te fornecer, fala assim, ah, vai ser tantas voltas. Não, o que importa é o quê? Você dizer quem são os arcos côngruos do 15 graus. É 15 mais K vezes 2π, ou 15 mais K vezes 360 graus. Sendo que o K, pessoal, é número inteiro, tá? Como eu estou representando o número de voltas, o K vai ser o quê? Voltas positivas ou voltas negativas, tá? Por isso tá aqui o inteiro, ou seja, negativo ou positivo. 1, 2, 3, 4, ou então menos 1, menos 2, menos 3, tá bom? Não existe aqui número decimal, não, é número inteiro, tá bom? Ó, a medida de um arco alfa, tá o que? Esse arco seja maior, né? Ou igual a 0 e menor do que 2π, ou seja, tá entre 0 e 360 graus. É chamada de primeira determinação positiva de um arco, ou seja, um arco, pessoal, que está aqui, ó, na primeira volta da circunferência, ele é chamado de primeira determinação positiva do arco, correto? Adicionando à primeira determinação positiva o número 2π, ou seja, adicionando mais uma volta, né? Ou seja, 2π, que equivale a percorrer uma outra volta do sentido anti-horário, né? O sentido positivo, obtém-se a segunda determinação positiva, certo? Então, olha só, vamos voltar aqui lá nos 60 graus, olha só. Se eu andar daqui, ó, desse ponto até chegar aqui a 60 graus, né? 60 graus está na primeira volta, ou seja, a primeira determinação positiva desse arco é qual? 60 graus. Agora eu vou dar mais uma volta e parar no mesmo ponto. Aí eu tenho o quê? A segunda determinação positiva, ou seja, por que positivo? Porque eu estou andando no sentido positivo. Então, na primeira volta aqui, ó, esse arco é 60 graus, é a primeira determinação positiva. Se eu der mais uma volta aqui, eu vou chegar em quanto? Em 420 graus. Aí eu tenho o quê? O mesmo arco de 60, mas só que agora é 420. Aí seria a segunda determinação positiva. Se eu der mais uma volta, eu vou chegar em 780 graus. Eu vou ter o que? A terceira determinação positiva. Então, primeira determinação positiva é qualquer arco que está na primeira volta. Segunda determinação positiva é qualquer arco que está na segunda volta e assim sucessivamente, tá, galera? Vamos continuar aqui, ó. Adicionando a primeira determinação positiva o número 2 vezes 2π, quer dizer, 2π significa
significa uma volta. Então 2 vezes 2π vai dar o quê? 4π, que é 2 voltas. Então você terá o quê? 2 voltas. Ou seja, percorrer 2 voltas no sentido anti-horário. Então você está na primeira determinação positiva. Você dá mais 2 voltas, você vai estar em qual determinação positiva? Na terceira determinação positiva, que a primeira determinação positiva é o quê? É na primeira volta. Aumenta mais uma volta, você está na segunda determinação positiva. Aumenta mais uma volta, você estará na terceira determinação positiva do arco, tá bom? Aqui, ó, olha só o arco aqui, ó, primeira determinação positiva, tá vendo, ó? Aí eu fui, dei uma volta e parei no mesmo ponto. Então tem o que? Alfa mais 2π, ou seja, alfa mais uma volta. Aqui é apenas alfa, tá? Aqui, eu saí daqui, dei uma volta, dei mais outra volta e parei no mesmo ponto aqui. Então tem o que? Alfa mais 4π, ou seja, alfa mais 4 voltas. Terceira determinação positiva, aqui segunda e aqui primeira, tá bom? As infinitas determinações dos arcos de origem A e extremidade B são, olha só, a primeira determinação positiva é qual? O que? Alfa. Segunda determinação positiva é alfa mais uma volta. Terceira determinação positiva, alfa mais 2 voltas, né? Ou seja, alfa mais 2π. Quarta determinação positiva, alfa mais 3 voltas, ou seja, alfa mais 3π. E assim sucessivamente, tá bom? Posso ter quantas eu quiser. Agora, quando você está no sentido negativo, ou seja, no sentido horário, você tem primeira determinação negativa. Será o quê? Alfa menos uma volta. Menos 2π. Certo? Depois, alfa, na segunda determinação negativa, alfa menos 2 vezes 2π. Terceira determinação negativa, alfa menos 3 vezes 2π, que é uma volta. E quarta determinação negativa, alfa menos 4 vezes 2π, que é 2π, uma volta. Fica 4 vezes uma volta aqui, certo? Então temos aqui a determinação positiva e determinação negativa de arcos, tá bom? Vamos aqui agora para um exemplo prático, né? Para a gente entender de fato como que funciona exercício relacionado a isso aqui, para a gente finalizar a nossa aula, tá bom? Olha só, letra A. Qual é a determinação do arco de 1.200 graus e escreva a expressão que determina a sua família dos arcos côngruos. Beleza. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, eu vou pegar o 1.200 graus e vou dividir por 360, certo? Vou dividir por 360, por quê? Divido por 360, o que sobrar será o meu arco, certo? Olha só, 1.200 dividido por 360, vai dar conta, ó, divido por, dá por 3 vezes 360 vai dar 1080. Subtraio aqui vai dar quanto? 120. Então nessa minha divisão, aqui é o meu quociente, aqui é o meu resto, tá vendo? O quociente indica o número de voltas completas. E o resto é a primeira determinação positiva dos arcos côngruos ao 1200. Olha só, esse 3 aqui, que é o meu resultado da divisão, é a quantidade de voltas que você deu de 360. E esse 120 aqui é o resto, ou seja, o que sobrou é o que? É a minha primeira determinação positiva, tá? Então, portanto, a primeira determinação positiva é o 120 graus aqui, ó, certo? Agora, expressão da família dos arcos côngruos. Essa fórmula que eu vou trabalhar aqui vai ser assim, ó. Você vai escrever 120 graus mais K vezes 360. Ou você pode representar como? Na forma de radiano, tá? Então aqui vai ser radiano e o ângulo também tem que ser dado em radiano, tá? O que eu faço? Jogo aqui na minha regra de 3, transformo 120 graus para radiano, vai dar quanto? 2π sobre 3 radiano, né? Aí eu venho aqui e coloco no lugar do 120. 2π sobre 3 mais K vezes 2π. Certinho? Olha só esse outro exemplo aqui. Pode acontecer no exercício te dar o ângulo em radiano. Então você vai trabalhar em radiano. Olha só. Qual é a primeira determinação do arco de 17π sobre 2 radiano? E escreva a expressão que determina todos os seus arcos côngruos, tá? Vamos lá. Primeiro, para você transformar, pessoal, é assim, ó. Como já está em radiano, eu não preciso transformar isso aqui para graus, não. Sabe por quê? Olha só. Eu tenho aqui, ó, 17π sobre 2, né? Sabe o que você faz? Transforme isso aqui em um número par, certo? Um par. Olha só, tipo aqui, ó. 17π eu posso escrever como 16π mais 1π. Tá aqui, ó, 16π mais 1π. Eu posso escrever, por exemplo, 14π mais 3π. Posso escrever assim também, né? Então, você entendeu como funciona. Então, vou transformar isso aqui, ó. 17π é a mesma coisa aqui, 16π mais 1π. Só que como está dividido por 2, tudo vai dividir por 2. Então, vai ser assim, ó, 16π sobre 2 mais 1π sobre 2. Se eu somar isso aqui, galera, volta a ser isso aqui, o que era antes, tá? Porque isso aqui é uma fração, não é? Como que eu somo fração? Conserva a base e soma a parte de cima. Ou seja, somos os numeradores. 16π mais 1π vai dar 17π sobre 2. Então, por que você precisa transformar isso aqui para par? Porque o número de volta, gente, é par, é 2π. Então, olha só, se eu dividir 16 por 2, vai dar quanto? 8π. Então, aqui eu tenho, olha só, 8π, gente, é quantas voltas? 2π é uma volta, 4π, 2 voltas, 6π, 3 voltas, 8π,
4 voltas. Então, tá vendo que por isso que eu preciso transformar isso aqui para par, para eu encontrar o que? Quantidade de voltas completas. O que sobrou agora? Π sobre 2. Aí eu lembro, aí eu posso pegar esse π sobre 2 agora e transformar ele para grau, né? Só que não precisa, porque isso aqui eu já sei, porque π não é 180, π radiano é 180 graus, π sobre 2 é a metade, ou seja, 90 graus. Então, isso aqui equivale a 90 graus. Então, esse aqui é o arco côngruo, ou seja, a primeira determinação positiva, ele deu 4 voltas e parou no 90 graus. Ou seja, o meu ângulo, né, de primeira determinação aqui é quanto? Π sobre 2. Então, eu vou escrever aqui a fórmula, ó, π sobre 2 mais k vezes 2π. Certo, galera? Isso é arcos côngruos, tá, pessoal? Trigonometria, certinho? Então, galera, fico por aqui e fui!